Conta um Itã, um conto Nagô, que acontece, portanto, na Yorubalândia, que certa vez em uma aldeia havia dois irmãos muito unidos, muito parceiros, e que eles nunca se desentendiam. Eles eram muito parceiros mesmo, muito conectados. E que essa fama deles de ser muito amigos era algo que todo mundo ali na aldeia sabia e causava assim, muita admiração nas pessoas. E Exu, sabendo disso, certa vez ele decidiu testar essa amizade, testar essa amorosidade entre eles de fato, né? O quanto consistente era isso. E eles se amavam tanto, se gostavam tanto que eles moravam um de frente para o outro ali no seu sítio, né? Tanto é que eles aravam a terra, cuidavam ali do manejo da terra, sempre juntos, no mesmo horário, trocando ideia, conversando, cantando. Era uma coisa assim do dia a dia deles, né? A graça deles era isso. E aí então Exu, ele faz o seguinte, ele veste um chapéu, de um lado a cor preta, do outro a cor vermelha. E a hora que eles estão perto da cerca ali, conversando, Exu passa no meio, né, da rua e cumprimenta eles, né? Dá uma saudação para eles. E até que eles saúdam tudo e Exu vai embora. Não para ali, nem olha para trás. Aí o irmão que estava do lado do chapéu preto falou: quem é aquele rapaz ali do chapéu preto? Aí o outro falou: não, o chapéu era vermelho, não sei quem é. Ele falou: não, irmão, o chapéu é preto, eu não tenho dúvida. Ah, mas você está falando que eu estou mentindo? Era vermelho, eu tenho certeza que era vermelho. Nisso o irmão que viu o chapéu preto ficou muito irritado e eles começaram a discutir, porque ficaram feridos com essa ideia de que um não estava confiando mais na palavra do outro. Mas cada um tinha a evidência do que tinha visto ali. O fato é que eles se desentenderam de tal modo que saíram com os facões que eles estavam trabalhando, se digladiando ali, brigaram e morreram. Eles se mataram ali, literalmente. Ainda diz a lenda que eles não tinham herdeiros, aquelas terras ficaram largadas, assombradas, dominadas por ervas daninhas, e sempre nas aldeias os mais velhos falam, né, para os jovens: olha, cuidado com o chapéu de duas cores, né? Quando começa a ter conflitos entre opiniões. Por quê? O que Exu nos ensina sobre isso? Que na vida, no mesmo fato, no mesmo momento, há sempre, no mínimo, duas versões, dois lados da moeda, dois pontos de vista, e que se você quer, de fato, ficar preso ao apenas seu ponto de vista, você não dá oportunidade do outro também se manifestar. E aí geram os conflitos, a imposição do seu ponto de vista sobre o outro. Isso vai sempre gerar discursos de conflito, de brigas, de guerras, e é a história da humanidade hoje em dia, extremamente polarizada, né? E no campo da fé, daqueles que querem sempre impor a sua visão, a sua verdade, as suas ideias sobre o outro, subjugar o outro. Isso mostra o quanto nós somos, enquanto sociedade, humanidade, para ser mais amplo, frutos das narrativas com que a gente cresce ouvindo. Olha, veja bem,
Existem regiões do mundo, e talvez você não saiba, que Jesus Cristo nem é falado, nem é comentado. No Oriente Médio, ele só existe se chegou lá em algum lugar, alguma comunidade e impôs ali uma igrejinha, por exemplo. Mas não é verdadeiro dizer que é global a compreensão sobre a história de Jesus. Esse é um exemplo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesses territórios, outras versões sobre divindade, sobre transcendência, sistemas de fé estão lá impostas. Assim são também entre os asiáticos, por exemplo, em que a fé cristã ela vai com um processo de evangelização, de ganho de território, mas não é nativo ali deles. Assim também vai ser no Brasil e tem toda a historicidade para falar disso. Agora, tudo aquilo que você cresce ouvindo, convive a maior parte do tempo ouvindo, ou se você fica ouvindo notícias só de um lado, de uma ideia, você tende a acreditar mais naquilo. Yuval Harari, no seu livro Sapiens, defende muito essa ideia sobre a evolução do pensamento humano. Ele diz, inclusive, que a fofoca foi justamente a tecnologia humana de comunicação que trouxe a gente até aqui, que se não fosse a fofoca, a gente teria morrido muito, a nossa espécie teria sido extinta muito cedo, porque a fofoca, ou seja, o noticiamento, reportar sobre a vida alheia, sobre os fatos do outro, o que estava acontecendo na aldeia vizinha, o que estava acontecendo com alguém, foi fazendo os grupos criar estratégias de evitações, né, de organização e de transmissão também, né? E isso foi sendo o motivo que ampliou, olha que interessante, a nossa cognitividade, a nossa capacidade de articular ideias, ou seja, nem sempre a gente foi racional como somos hoje, né? Nem sempre tivemos a capacidade de articular ideias, combinar frequências neurológicas para trazer ideias como hoje. Não foi sempre assim. Muito embora houvesse a capacidade racional, ainda essa racionalidade era muito mais simplória. Isso vai se desenvolvendo com o tempo. Ou seja, essas conversas, essas narrativas vai definindo como aqueles grupos humanos vão se organizando. Percebe? Eu comecei essa aula citando um Itan, uma lenda ou um conto, que organiza uma sociedade, essa sociedade iorubana, nesse caso. Eu poderia ter citado uma narrativa grega, egípcia, nórdica, assim são, né? Os grupos sociais originários, né? Todos os territórios tiveram seus grupos, suas etnias e suas narrativas estão ali organizando aquele povo. Então, do jeito que o mais velho conta para o mais novo, vai virando verdade. Então, você talvez veio de uma família que cresceu extremamente católica. Sua avó era católica, seus avós eram católicos, e você cresceu ouvindo sobre pecado e que certas coisas que se pode e não pode fazer agradam a Deus. Se você cresceu num ambiente espírita, essa noção de pecado já não existe da mesma forma, mas existe outra ideia de pode ou não pode impactar na evolução, né? Então você vai para o nosso lar, para o mundo espiritual luminoso ou para as trevas. Se você nasceu numa tradição asiática, por exemplo, aí é completamente outra perspectiva, muito mais mentalista, está muito mais associada a comportamento, a honra aos antepassados, a memória daqueles que vieram antes, e que é muito, muito semelhante ao que acontece, por exemplo, entre os africanos e os indígenas, onde a memória dos antepassados é sempre um exemplo daquilo que a gente deve fazer para viver da melhor forma. Isso significa o seguinte, que percebe que o certo e errado é ponto de vista, é o lado do chapéu. E se você se apega demais com aquilo, quando você entende
essa naturalidade da humanidade, essa forma humana de se organizar, sem fatalismo, sem paixão, né, no discurso, e começa a ver o quanto encantador é ver o quanto a humanidade se organiza em suas culturas, você começa a quebrar um monte de dogma, né? Ou seja, essas regras inquestionáveis que vêm de um sistema de crença. Então, quando eu digo que nós somos fruto das narrativas que a gente ouve, sem questionar, sem comparar, sem fazer paralelos. Joseph Campbell, no seu famosíssimo livro O Poder do Mito, e também no seu um outro livro que diz Tu és isso, ele também fala sobre isso, sobre o fato de que as sociedades, né, as civilizações, são fruto das narrativas. Então eu não estou tirando isso do meu chapéu. Isso é uma coisa que é historicamente já compreendida por muitos estudiosos. E aí eu faço uma pergunta, né? Qual é o sistema de narrativas, de histórias, de construções de ideias acerca de Deus, da moral, do comportamento, do que é certo e errado para você, que você cresceu? É tão forte isso que a gente não pode deixar por conta dentro de uma sociedade. Porque há pessoas que acham certo violentar outras se não tiver de acordo. E há pessoas que acham errado a violência em qualquer circunstância. Por isso, numa sociedade, se cria um sistema de leis. Você cria um sistema penal democrático, né? Uma sociedade democrática. Por quê? Porque se deixar por conta das ideias de cada um, aí a gente vira bárbaros novamente, vira uma selvageria sem controle, né? O que isso significa? Que é tão profundo a visão de cada um sobre as coisas que também não dá para a gente acreditar que todo mundo vai pensar igual, vai agir igual. E aí a gente tem que ter uma organização coletiva para viver melhor. Por isso é violento quando um sistema de fé quer se impor sobre os outros, não respeitando que os outros têm sua forma de ver e viver na vida, no mundo, na sua existência. Então, se você cresce num ambiente falando que orixá é um demônio, que Exu é demônio, que tudo que é do outro é uma coisa ruim, e você não tem um contraponto, você não para pensar, para refletir, você vai ter isso na sua raiz de crença. E se porventura, assim como foi comigo, é o seu caso de, apesar de ter crescido com isso, está dentro de um terreiro hoje, está dentro da Umbanda e cheio de dúvidas. Eu conheci muitos terreiros de Umbanda que morrem de medo de Exu, da entidade Exu, que é essa alma humana que vem nos terreiros e traz o nome também do orixá, que a gente vai falar isso mais adiante, né? Afinal, quem é esse orixá que dá nome a grupos de almas humanas que a gente vê como Exu Tranca-Rua, Tiriri, Marabô, Sete Encruzilhada? Que entidades são essas também? E isso tudo a gente vai comentar adiante. A minha pergunta aqui é, daquilo que você sabe, o que você sabe? Ou seja, anteriormente eu havia falado que todo mundo sabe sobre Exu, mas o que é que sabe sobre Exu? E o que você sabe sobre Exu é tudo que pode saber? Entende? Então, o que eu aprendi ao longo da minha trajetória, e esse momento que eu tenho revisto muitas verdades também dentro do contexto de terreiro, eu sei muita coisa sobre Exu, mas sei também que o que eu sei é uma parte de muitas outras coisas que ainda não sei. E ao acolher essa limitação, eu me coloco como um eterno aprendiz. E é por isso que importa e se faz necessário estudar. E eu quero que você tenha aqui, nessa grande encruzilhada de conhecimento, uma excelente jornada para a gente construir junto um futuro cada vez melhor dentro do nosso universo de fé. Que Exu nos dê caminho, que Exu me dê as palavras, que nós possamos juntos
ser sempre um elo que se soma na trajetória do outro. Laro Exu, Exu Mojubá. Essa saudação diz o seguinte: Exu, eu me curvo a você. Exu, eu te saúdo. Laroê, eu me curvo. Eu te reverencio. Mojubá, eu te cumprimento. Mojubá a você, meus cumprimentos a você. Exu, Laroê.